Para a gente dar continuidade à nossa aula de sistema, das patologias do sistema respiratório. Hoje nós vamos falar sobre bronquite crônica e asma. E vocês vão perceber, como eu sempre estou dizendo, se você sabe mais ou menos a fisiologia da estrutura do órgão, você tira de letra isso aqui. Vamos lá. A gente vai dar de novo uma revisãozinha rápida sobre os brônquios. Olha eles aqui. Você tem aqui a traqueia, primeira laringe, a faringe também está nessa região, certo? Só que você tem aqui traqueia, órgão oco, cilíndrico, anelado, porque repare, são vários anéisinhos, um em cima do outro. Por ser um tubo, ele é oco, certo? Então, aqui a traqueia e ramificando através dos brônquios. E as ramificações dos brônquios teriam aqui os bronquíolos, certo? Só para relembrar, porque eu tenho certeza absoluta que vocês lembram. Deus me perdoe. Olha ele aqui de novo. Traqueia, brônquios, né? E aqui os bronquíolos. E você veja que parece uma árvore invertida, certo? Então, aqui seria a árvore brônquica, propriamente dita. Tudo isso aqui, ó, traqueia, brônquios, bronquíolos, né? Tudo isso aqui são canais. Se não fossem canais, não teria como passar o ar através dessa estrutura. Aqui de novo, aqui é para vocês relembrarem o interior do pulmão, né? Traqueia, né? Brônquios, bronquíolos. Os alvéolos são os cachinhos de uva. Então, aqui é só para que vocês vejam toda a estrutura que a gente viu agora, está tudo dentro dos pulmões, que são em número de 2, ok? Pronto. Chegamos à nossa bronquite crônica. O que é uma ite? Tudo que termina em ite é um processo inflamatório. Então, bronquite, inflamação da mucosa brônquica, que transportam ar para dentro e para fora dos pulmões. E aí aqui a gravura, né, de alguém tossindo, e é assim uma constante muito grande, a gente já sabe que a nossa tosse é o cão de guarda, né? Aqui você tem um tubo respiratório saudável e um tubo respiratório com processo inflamatório. Mais precisamente, nesse caso aqui nosso, os brônquios. Então, aqui um brônquio, né? Esse aqui está com muco, inclusive, né? Nós temos normalmente no interior dos brônquios filamentos, cíliozinhos bem pequenininhos e um muco característico. Só não pode ter em excesso. Isso serve para permeabilizar o canal, para não deixar ele ressecado. É como se fosse um lubrificante. Aqui de novo, um brônquio normal, limpinho, tá vendo? Um cano sequinho, bonito, sem nada dentro, bem permeável. Já aqui, olha a diferença, a bronquite, em que você vai ter, ó, a quantidade de secreção aqui dentro, o processo inflamatório. E automaticamente, ó, o espessamento da parede, certo? Eles ficam mais grossos, como se tivesse inchado pelo excesso de líquido no seu interior. Quais são os tipos de bronquite? Você tem a bronquite aguda e a bronquite crônica. Qual é a diferença das duas? Está com relação ao tempo que ela vai durar, né? Aqui ele diz, inclusive, olha, a diferença consiste na duração e agravamento das crises, que são mais curtas, 1 ou 2 semanas, e aí no caso a bronquite crônica. Não, gente, desculpe. A bronquite aguda
essa primeira definição. Ela é mais curta, porque o que é uma doença aguda? É aquela doença que em um determinado momento ela atinge um pico e apresenta todos os sintomas, todo um quadro daquela doença. Já a crônica, ela é como, ela vem de período em período. O que é uma coisa crônica? Ela se repete. Não desaparece, piora pela manhã e se manifesta por 3 meses ou mais durante pelo menos 2 anos consecutivos. Então, basicamente é isso. A doença, a bronquite aguda, ela vai ter um período determinado e a crônica, ela vai ficar se repetindo durante um determinado período que necessariamente ele está colocando aqui 3 meses, até 2 anos, mas isso é crônica. Ela pode parar por um tempo, mascarar uma cura e voltar normalmente depois, entendeu? Então, repare, vocês agora estão dentro de um canal respiratório, ok? Em que vai passar ar. Você não está mais dentro de um vaso sanguíneo, você está dentro de um canal. Que assim como o vaso ele é oco, para permeabilizar, aí já não é mais a corrente sanguínea, aí é para passagem do ar. Bora aqui. É que eu botei uma musiquinha para vocês, né? E tá muito alto. Quais são as causas? Da bronquite aguda e da bronquite crônica. Veja só, eu não vou ler isso aí tudo não, viu, gente? Veja só. Nós temos 2 linhas de fatores causais. Nós temos os micro-organismos, né? Vírus, bactérias principalmente, né? Você tem aí os fungos também causam, mas tem bronquite que acontece por conta de outras coisas. Por exemplo, poluição, a questão de produto químico, né? O próprio ácaro, as questões alérgicas. E tem o cigarro como nosso príncipe. Para quem fuma, então é perfeito. Então, repare que você tem ações que vêm de seres micro-orgânicos, seres realmente vivos, mas você também tem a doença que vem por conta, por outros fatores, até vem por conta de alguma patologia secundária. Então, a bronquite, ela vai ser transmitida para uma outra pessoa? Depende. Se a bronquite tiver origem em um micro-organismo, se a bronquite tiver origem de um agente causal, um ser vivo, micro-orgânico, ela vai ser transmitida. Caso contrário, necessariamente não. Agora, você pode ter uma bronquite vinda de substâncias poluentes, seja lá o que for, desse porte, que não seja micro-organismo, mas ela vai enfraquecer suas condições imunológicas e aí sim você pode adquirir uma bronquite através do micro-organismo, entendeu? Enfraquece o seu organismo e aí é como se você pegasse de novo, né? Então você tem as causas micro-orgânicas e as causas não micro-orgânicas. Aí o que ele diz aqui? É causada, no caso da aguda, é causada geralmente por vírus, embora em alguns casos possa ser resultado de uma infecção bacteriana. As crises também podem ser desencadeadas pelo contato com poluentes, poeira, inseticida, o ácaro, o cigarro sendo ele o principal fator que desencadeia, né? A crônica aumenta os riscos de outras infecções respiratórias, particularmente a pneumonia, vai ser o nosso próximo assunto. Então, a pneumonia é o nosso maior terror. A gente não quer que chegue a ter uma pneumonia. Enquanto você está numa bronquite, uma bronquiolite, tudo, uma asma, tudo a nível de canal. Mas a pneumonia já está exatamente
o pulmão em si, o órgão central da respiração. E pode disseminar muito rapidamente, porque vocês sabem que a corrente sanguínea é ali exatamente nos pulmões que faz a troca gasosa, né, para limpar esse sangue e retornar ao coração. Então, nosso problema é não deixar, não acontecer um processo infeccioso respiratório, mas principalmente a nível pulmonar. A gente não quer que os pulmões fiquem danificados, sejam atingidos, ok? Vamos lá. Qual é a sintomatologia da bronquite? Tanto da forma aguda quanto da forma crônica, a tosse é o principal sintoma da bronquite. Ponto. E vocês vão perceber que a tosse está em todos os sintomas do sistema respiratório, das patologias do sistema respiratório, certo? A tosse ela está lá. Na bronquite aguda, ela pode ser seca e produtiva. Então, pode ser de um jeito ou de outro. A gente já sabe a diferença do que é uma tosse produtiva. Na crônica, é sempre produtiva. Porque imagine, você está passando um período só tossindo. Então, ela vai ser sempre produtiva. E com a expectoração clara no início, tornando-se amarelada e espessa com a evolução da enfermidade. Ou seja, ela fica branquinha. E outra coisa, a pneumonia, uma das características da pneumonia é essa secreção amarelada e fétida. Tem um odor fétido, né? Como se fosse de coisa apodrecida. Depois vocês vão saber por quê. Outros sintomas incluem falta de ar, ou seja, dispneia, acesso de tosse noturna, cianose, ou seja, a cor arroxeada, principalmente das extremidades, nos lábios, criança mesmo fica com os lábios roxos. Né? Edema, já que está começando a acumular secreção, então edema, chiado ao respirar, né? É mais ou menos como se fosse viu? Como se fosse a asma, mas um pouco menos, certo? Mas viu? Aquele chiadozinho. Febre e calafrios são menos frequentes. Atenção! À medida que os períodos de infecção se tornam mais frequentes, o muco pode apresentar-se amarelado, esverdeado, acinzentado e até purulento. Então, se o período está se estendendo muito, essa secreção não está saindo. Está toda presa, certo? Então, se está lá dentro retido, a tendência é o quê? É como se estivesse apodrecendo. Por isso, a mudança da cor dessa secreção. É como? O diagnóstico leva em conta os sinais e sintomas, ou seja, é sintomático, né? Para que você dê um médico pneumologista, ou infectologista, ou ou médico clínico, dê o seu diagnóstico. Então, através dos sinais e sintomas, histórico do paciente e o exame clínico. Em algumas situações, a prova de função pulmonar ou espirometria, que vocês já sabem o que é, ajuda a estabelecer o diagnóstico diferencial, né? Uma pessoa que está cansando muito, qualquer coisinha, cansa, aquela dor torácica, aquele peso, aquela coisa de sufocar, então já é indício de que a obstrução desses canais já está acontecendo. Quais são as complicações da bronquite? Infecção pulmonar, é o que a gente falou nesse instante, né? Retenção. Não se esqueça que a secreção das patologias respiratórias é como se fosse o pus de uma ferida, certo? Insuficiência cardíaca, já que o pulmão já está começando a ficar comprometido. Lesões teciduais, ou seja, a árvore brônquica começa a se romper, a lacerar. E o enfisema, por causa do esforço, você busca respirar e não consegue, certo? E a gente sabe que uma das características do enfisema é, na verdade, a dor torácica e o tórax em forma de barril por conta desses esforços, ok? Repare que a coisa torna-se repetitiva. Qual é o tratamento? Sintomático, certo? Sintomático e principalmente também afastando todo e qualquer tipo de
de ambiente ou de situação em que envolva algum tipo de forma que possa lhe promover uma alergia ou um problema de asfixia ou um problema de que você impeça você de respirar, não? Pelo de gato, tem gente que tem problema com aquelas roupas de lã, poeira, fumaça de cigarro, ambiente poluído, aglomeração de pessoas, principalmente junto de pessoas em que você nem sabe se tem algum tipo de infecção respiratória ou não. Então, esse tratamento você vai dar sintomático porque você vai dar cada medicação correspondente ao quadro que vai apresentar. Apresentou febre e antitérmico, né? Tá com excesso de secreção, ele vai ter que tomar um expectorante, certo? E é bom chamar a atenção que muitas vezes nós tomamos a medicação errada para um quadro errado. Por exemplo, você está tossindo, todo mundo tem uma mania de tomar expectorante. Expectorante é para expectorar, ou seja, retirar a secreção do sistema respiratório, seja ele aonde estiver, entendeu? Fora que você tem que colocar para fora, o catarro tem que sair. Quais são os cuidados que a gente tem que ter com esse paciente? Boa hidratação é necessário. Quanto melhor hidratado, mais fluida vai se tornar a secreção, mais líquida, menos espessa, e aí a tendência é facilitar a saída dela. Uso de vaporizadores, muitas vezes para fazer com que haja um processo inalatório para poder fluidificar essa secreção, certo? Fazer com que ela se torne, facilite a sua saída, né? Então, o uso de vapores, tanto para fazer a desobstrução das vias aéreas, quanto para facilitar a saída. Medicações prescritas, e aí citam analgésico, descongestionante, antibiótico, mucolítico e anti-inflamatório. São exemplos, necessariamente vai tomar todos? Não. Aí é sob a prescrição do médico. Evitar a exposição aos fatores de riscos são recursos úteis para aliviar o sintoma e prevenir as crises, foi o que eu acabei de falar. Você afasta aquilo que pode ocasionar uma crise e você melhora a condição do paciente. E aí chama atenção para os portadores da bronquite crônica, que devem ser vacinados contra a gripe e contra a pneumonia, certo? Para não agravar mais a situação. É o que estão fazendo agora. Por conta da Covid-19, a vacina, né, da H1N1 já vai facilitar num quadro diagnóstico se houver essa necessidade, certo? E não agravamento do quadro, certo? Orientar quanto à importância de parar de fumar, sem comentário. Beber bastante água, isso para facilitar a expectoração. Respirar profundamente o vapor do banho. Quem tem hoje que pode, né? O chuveiro elétrico. E aí, na hora que está lá tomando banho, aquele vapor que a gente vê até nas paredes embaçada, a gente respira para poder umidificar as vias aéreas, né? E também facilitar a secreção. Repare quando se você estiver gripado e começar a tomar banho quente, o nariz ele começa a desobstruir, começa a escorrer, né? Isso é por conta do vapor d'água. Lavar as mãos com frequência para não levar a contaminação, certo? Aliás, com essa pandemia, nós estamos aprendendo a lidar com os problemas respiratórios de uma forma bem agreste, de uma forma bem rude, bem violenta, mas brasileiro é assim. Se não for assim, não aprende, né? Você repare que o pessoal, para poder estar fazendo, hoje estava dando no jornal, fazendo festa, pancadão, e aí perguntando o que a gente achava, por que eles continuam fazendo isso. Aí eu não sei como é que eu mando, mas eu botei na minha rede social, eu disse irracionalidade. O ser humano não é todo ser humano que pensa, não. Dentre vocês aí, tem muita gente que não pensa, que tem atitudes que não deve ter. O que é isso? Irracionalidade. E aí diz que o animal é irracional? Não é o animal que é irracional, não. Quem é irracional é o ser humano. O animal tem um raciocínio limitado do animal. E você veja que tem muitos que são muito... Os meus gatos, pelo menos, são muito inteligentes. E falam até, certo? Então, tem que se ter muito discernimento para isso. As pessoas são irracionais.
não consegue aceitar a coisa. Você veja que vai precisar morrer muito mais gente para a pessoa entender que a pandemia é séria. Utilizar máscara ou qualquer outro equipamento protetor, né, para que você não inale nem se contamine pelas vias aéreas. Evite contato com pessoas resfriadas, gripadas ou com outro problema qualquer respiratório. Não iniba a tosse produtiva. Sabe aquela pessoa que tem vergonha de colocar o catarro? Porque não, eu sou chique, né? É aquela pessoa que eu falei para vocês que vai daqui até Cajazeira 30, querendo tossir, sem querer demonstrar e comer, e agora então piorou. Antigamente tossiu, tá com tuberculose, agora não, agora tossiu, tá com Covid. Então aí começa a querer a tossir baixinho, quando ele resolve realmente tossir, sai catarro para tudo quanto é canto, né? Então não é, o catarro é para ser exteriorizado. Evite permanecer muito tempo em ambiente com ar-condicionado e em locais com ar seco demais, né? Ambiente fechado em que o ar fica ali, ó. Repare quando as recomendações é que não fique com a Covid, é justamente abrir janela. Ar-condicionado faz com que aquele ar fique ali mesmo, não se renova. Então, o ideal é você abrir a janela, certo? Até porque, no caso da Covid, como é? O agente viral, né? O corona, ele tem assim uma questão mal resolvida com o ar quente, com a temperatura elevada, com o sol. Então, o ideal é que se abra janelas, né? E não fique com tudo fechado, porque o ar confinado faz com que, ainda mais o vírus, que é um agente que se propaga com muita facilidade. Então, abre-se janela para que o vento carregue tudo e a temperatura elevada extermine esse vírus. Aí, a dúvida que eu já falei no início, né? Se a bronquite é contagiosa, aí está dizendo, se for provocada por um micro-organismo, sim, né? E aí, nesse caso, é como se fosse uma gripe, né? Através do espirro, da tosse, do contato com a secreção dessa patologia, certo? Bem, vamos agora para a asma, né? E tem muita gente que vocês devem conhecer que são asmáticos, e é uma doença horrível, né? É uma condição em que as vias aéreas de uma pessoa ficam inflamadas, estreito, inchado, ou seja, o canal tem algum impedimento para que aquele ar passe. E aí, de novo, uma via aérea normal e uma via aérea asmática. Repare se não parece com brônquio. E aqui no caso da asma, é em qualquer área do sistema respiratório. E ela é interessante que as questões alérgicas é predominante, e se você entra em contato com aquele produto ou aquela situação em que você tem alergia, ela automaticamente se evidencia. Aí aqui, só uma constatação, que cerca de 80% das pessoas com asmas sofrem de crises quando exposta a algum tipo de alérgeno, né? E aí tem a meninazinha aqui, adjunta de poeira, vírus, o estresse, né? O estresse, sim, porque o estresse, quando você está estressado, seus batimentos ficam mais rápidos, e sendo mais rápido, você acaba perdendo, né, a condição do respirar de forma adequada. Então, é importante que, para quem tem asma, fique muito distante dos alérgenos, ou seja, daqueles fatores que podem desencadear o problema da asma. Repare que, geralmente, quando uma pessoa, não sei se alguém já viu, teve oportunidade de ver uma pessoa na crise asmática, mas, de qualquer maneira, vocês vão receber vídeos hoje, certo? E ela chega, e tem umas que você vê exatamente, o afundamento aqui, a nível da traqueia, ele vai... E aí entra e sai, e corre o risco de morrer por asfixia. E aí vai rapidinho fazer o quê? Inalação, Berotec e Atrovem, certo? São broncodilatadores que permitem a expansão dos canais e a pessoa tentar voltar a respirar melhor.
Aqui, um quadro de asma, um canal com um quadro que tem quadro de asma, ou seja, por conta de um edema. E aqui um normal, tá vendo? Repare que aqui, ó, desobstruído e aqui, ó, afinando, afunilando a luz do canal. E aqui a hipersecreção, olha quanta secreção. Além do edema, ele está cheio de secreção e isso obstrui mais ainda. Quem tem asma aí deve estar relembrando que é horrível. É horrível. Qual é a sintomatologia da asma? Tosse seca, taquipneia, ou seja, respiração muito rápida, taquicardia, ou seja, os batimentos cardíacos começam a bater mais rápido. Por que será, Pró? Ora, se você está respirando mal, significa que tem pouco oxigênio entrando. Se tem pouco oxigênio, os tecidos vão ficar comprometidos e o coração está fazendo o quê? Bombeando mais rápido para suprir uma necessidade. Olha eu me repetindo de novo. Sibilo, o que é sibilo? Meus avós diziam que era piado, né? Piando igual a pinto. Então, isso são sibilos, dor no peito. Então, são características bem frequentes para quem tem asma. Principalmente quando está na crise, né? A crise vai lhe apresentar tudo isso. Quando ela está chegando, porque quem é asmático sabe no momento... Peraí, gente, que é meu gato. Vem, filho. A tia, ó, minha tia, ó, mas eu sou a tia, o dono da casa. Mas minha mãe não tem arma, não. Então, veja só. Quem tem asma, ela sabe quando vem, né? Sabe quando ela está chegando e ela sabe o que é que tem que fazer. Então, ela já vai se paramentando, já vai, ó, tirando aquilo que pode estar causando. Não, para aqui para cima, não. Para a mesa não vai, não. Vai exatamente chegando, vai colocando, pegando a medicação e já vai tomando, para que a crise não se intensifique. Quais são os fatores predisponentes? Desculpe. Os alérgenos, foi aquilo que a gente já falou, poeira, ácaro, pelo de animal, certo? Fumaça. Aí pelo de animal, infecção respiratória, ou seja, quem já teve ou tem algum tipo de infecção pode desencadear. Às vezes você nunca teve, mas uma infecção pode vir a causar a asma. Foi o que houve, obstruiu, buscando ar, certo? Aquela asma momentânea. Fatores emocionais pode ocasionar, a gente já falou sobre isso. Atividade física intensa, quando você corre demais, quando você exercita demais, pode predisponizar uma asma. Alguns medicamentos por questões alérgicas, hereditariedade, alterações climáticas. Então, são fatores que podem sim desencadear um processo asmático no indivíduo. Qual é o tratamento? O tratamento visa melhorar a situação, certo? Você vai tratar, vamos melhorar, porque nem sempre a asma tem cura. Geralmente ela é crônica. Você tem asma. Pronto. Inclusive, é um fator de risco no caso da Covid e para outras patologias também. Então, o tratamento da asma, ela quer, na verdade, restaurar o quadro, fazer com que os pulmões voltem a fazer a troca gasosa de forma adequada, ok? Quais são os cuidados que a gente tem de enfermagem? Controle dos fatores de risco, a gente já falou. Monitoramento da função respiratória, isso você faz fazendo os sinais vitais, né? Quais são os sinais vitais? Temperatura, pulso, respiração e TA, são 4. Então, você vai contar durante 1 minuto os movimentos respiratórios. 1, 2, 3, 4, para você ver, né, o quantitativo. Se está muito rápido, ele tá tendo algum problema a nível de obstrução. Oxigenoterapia, se for prescrita pelo médico. Fluidificação e expectoração de secreções, que você faz isso dando mais líquido para esse paciente.
Prevenção de infecções respiratórias, ou seja, não chegar perto de ninguém que tenha, fazer todos esses cuidados para justamente prevenir uma infecção. Exercícios respiratórios e fisioterapia respiratória, isso quem faz são os fisioterapeutas. Não se preocupe, é um cuidado de enfermagem? Se você for treinado. Mas esses exercícios respiratórios e a fisioterapia para restaurar, para reestruturar, para dar movimento a esses pulmões, para inclusive favorecer a saída da secreção. Existe um procedimento que vocês veem isso em fundamentos de enfermagem, chamado tapotagem. Vamos imaginar, deixa eu ver aqui, que aqui são os pulmões, as costas do indivíduo, certo? O que você vai fazer? Uma coisa chamada tapotagem. Você bota a sua mão em concha e vai fazendo, não é tapa não. Você vai com a mão em concha fazendo isso, fazendo o que se chama de tapotagem para favorecer a subida e a saída da secreção. Mas isso hoje em dia quase que a enfermagem nem faz. A não ser que você realmente saiba fazer, você faz no seu paciente naquele momento em que você está dando uma massagem de conforto, no momento em que você está dando banho nele, certo? Aí você faz. Mas caso contrário, é o fisioterapeuta que faz isso. Tá bom? Esse é o nosso último slide. Veja só, gente, deixa eu te explicar uma coisa. Quando chega em clínica médica, a gente vai freando um pouquinho. Porque já imaginou se eu desse só hoje todas que ainda falta, todas as patologias respiratórias? Já pensou se lá, quando nós vimos as patologias do sistema cardiovascular, nós víssemos todas elas ao mesmo tempo, apesar de eu toda hora estar enfatizando que se você sabe a fisiologia, os sintomas são parecidos, mesmo assim. Até porque dá para eu quebrar a prova, porque é uma matéria pesada. Quanto menos eu jogar as coisas para vocês, melhor para você absorver. Tá bom? Então, o quantitativo, o tempo de aula, está por conta de ser uma matéria pesada e necessitando de que você, conscientemente, não assista o vídeo uma vez só. Eu fico agoniada quando o aluno bota lá no zap para mim, prova, acabei. Digo, poxa, só vi uma vez. Você tem na mão uma aula, assista 2, no mínimo 3 vezes. Para que você, porque para mim gravando aula é beleza porque vai mais rápido. Mas vocês precisam entender. Então não custa nada repetir. Repete 2, 3 vezes é o ideal. Para que vocês já teve contato com a doença, agora vamos estudar ela ouvindo aos poucos, parando a aula, né? Para pensar por que aquele sintoma é daquele jeito, por que o cuidado tem que ser dado dessa forma para essa patologia, entendeu? Beijo no coração de vocês.